Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui conversar sobre um livro que foi muito especial no meu ano passado, assim, por pouquíssimo que ele não entrou no meu top 10 de 2017, que é A Quinta Estação, o primeiro volume da série A Terra Partida. E esse livro ele é tão especial porque ele é super diferente. E eu não estou assim banalizando o termo não, ele é realmente muito diferente. Diferente de tudo que você já leu, provavelmente já leu, e de tudo que você já viu aí na literatura. A autora N.K. Jemisin foi, em 2016, a primeira pessoa negra a receber um grande prêmio da ficção científica, que é o Hugo. O livro ele foi premiado como o melhor romance de ficção daquele ano e também ele foi nomeado para outros grandes prêmios como o Locus e o Nebula. É claro que isso não quer dizer tudo, mas para esse livro aqui quer sim, porque realmente é um livro de tirar o fôlego. E eu vou tentar explicar para vocês o porquê. Já começo com a sua definição. Hoje em dia a gente tem vários termos aí literários, como vários gêneros e subgêneros, e esse daqui é um exemplo do hard fantasy, um subgênero da fantasia. Nada mais é do que a ficção apresentando um mundo alternativo, desconhecido pra gente, então, e que não necessariamente apresenta o estereótipo da fantasia, que são os elfos, os dragões, a magia, como acontece com outros grandes exemplos do subgênero, como O Senhor dos Anéis e o Game of Thrones. A questão é que esses mundos apresentam formas diferentes de ser encaradas algumas coisas, como em Game of Thrones, a política, em O Senhor dos Anéis, a magia, com as raças diferentes, e aqui nós estamos falando de um mundo com cultura diferente, mas também geograficamente diferente. Você vai ver, entender o porquê disso. O mundo aqui é chamado de Aquietude e nós temos então a representação dele num mapa super bem delineado, que eu super gostei de tê-lo aqui porque realmente dá para entender melhor a quietude. E nessa realidade nós temos períodos de desastres naturais catastróficos que têm uma intensidade tal que a gente não imagina. Tanto é que esses períodos devastam a humanidade por conta de sua intensidade e eles são chamados de a quinta estação. Nós temos 4 estações no nosso mundo, como a gente o conhece, né? Primavera, verão, outono e inverno. E aqui nós temos então essa quinta estação, que é responsável por desastres naturais. Mas nesse mundo nós também temos seres diferentes que são chamados de orogênios. Eles possuem poderes especiais que estão ligados à Terra e aos processos naturais. Então eles têm controle sobre todos esses processos, como um exemplo claro aqui, que é a movimentação tectônica. Tanto é que nesse mapa aqui nós temos a delimitação das placas tectônicas desse mundo. Mas como que sendo devastada por essas quintas estações, a humanidade ainda persiste e ainda existe? Justamente por conta da existência dos orogênios, que têm então o poder de controlar essas estações ou essas catástrofes. Mas apesar de salvarem a humanidade, esses seres também são excluídos socialmente. Isso porque todo mundo tem medo do poder que é tão gigantesco desses orogênios. O receio aqui está não só porque eles desconhecem a origem e o comportamento desses seres, e isso também vai dar vazão para a existência de universidades que pesquisam, enfim, mas também por conta da intensidade desses poderes. Quando eu falo que os orogênios são poderosos, eles realmente o são. Eles são capazes de matar seres humanos, e muitos, inclusive. E isso muitas vezes é ativado pela raiva ou por emoções não controladas. Então, o governo, que é um império aqui chamado Sanzi, vai criar uma forma de controlá-los, que é um centro de treinamento chamado Fulcrum. Todos os orogênios são obrigados a irem até esse centro de treinamento no qual eles vivem idealmente desde crianças e eles vão aprendendo a controlar os seus poderes. Mas isso, claro, controlar através do que o governo acha necessário, ou seja, a favor do império e também da humanidade, da forma como o governo quer
que seja controlado. Eles sabem que estão sendo controlados e é por conta disso que a repulsa social, a exclusão social está inserida também nesse centro de treinamento. Mas sendo tão poderosos, Mel, por que eles se permitem continuar sendo subjugados ao governo? Porque também existem seres com poderes o suficiente para controlar esses orogênios, que são os guardiões. Cada orogênio, então, possui um guardião que existe para controlá-los, para amenizar as consequências catastróficas desse poderio. Bom, depois de tentar explicar um pouquinho o que é esse mundo aí alternativo, o livro ele vai começar, então, com o início de uma quinta estação, que promete ser a mais devastadora de todas. A gente é arremessado numa história na qual o planeta começa a sentir paulatinamente as mudanças que precedem a quinta estação. E nós temos 3 protagonistas mulheres aqui, sob as quais nós estaremos a todo momento e de forma intercalada sob a perspectiva. Num capítulo nós conhecemos a Esun, que é uma mãe que chega em casa num determinado dia e o seu marido, um segundo casamento, havia matado o seu filho. Ela passou sua vida inteira encobrindo o fato de que ela é uma orogênia, então por isso seus filhos também o são. E seu filho pequeno, ele não tem controle sobre seus poderes e é aí que o seu marido, então, nota isso e com medo e preconceito acaba matando. Ela é tomada pela depressão e pela raiva e é por isso que ela vai atrás desse cara que fugiu com a sua segunda filha. O outro núcleo é o da criança da Maia, que acaba sendo excluída socialmente por uma cidade que quer matá-la, mas também pela sua própria família que a abandona no celeiro. Isso porque, depois de ser irritada pelo seu colega de escola, ela quase o mata. É aí que todos descobrem que ela é uma orogênia. A família, não sabendo como lidar com isso, porque eles não o são, abandonam-a, portanto, no celeiro ali da casa e acabam chamando um guardião para ver o que fazer com ela. Esse guardião, o Scafa, acaba achando-o ali, conversando com ela e fazendo a sua cabeça para ir até o centro de treinamento Fulcrum. E por fim, mas não menos importante, o terceiro núcleo é o da Sienit, uma mulher que já está no Fulcrum. Ela é uma orogênia e ela está no seu 4º nível de orogenia, de treinamento, na verdade. Ali no Fulcrum, né, nós temos então 10 níveis. Cada nível é referente a um anel que a pessoa usa como adorno para mostrar à sociedade qual que é o seu nível de poder e de controle dele. Cada anel é conquistado através de um bom rendimento escolar ali no centro de treinamento e também de missões. É através de uma missão que é dada a ela que ela acaba conhecendo um 10 anéis, que é o nível máximo ali, é raríssimo, se não me engano ele é o único nesse nível existente naquele momento, e é com ele que ela tem que fazer essa missão. Então tem muita coisa que eu poderia falar a mais sobre essa história, inclusive sem dar spoiler algum, justamente porque é uma hard fantasy, como eu falei pra vocês no início do vídeo. Isso porque o mundo aqui é totalmente diferente da forma como nós o conhecemos, é outro mundo. E outra forma também de desenvolvimento da sociedade. Então nós temos aqui raças, preconceitos, tabus, sexualidade, enfim, muitas coisas que a gente conhece sendo desenvolvidas de outra forma. É por isso que, por exemplo, há um relacionamento aqui poliamoroso e também nós temos protagonistas negras, e tudo isso é exposto de uma forma totalmente natural. E eu tenho que ressaltar aqui a dedicatória que abre o livro, que é para todos aqueles que têm de lutar pelo respeito que todos os outros recebem sem questionamentos. Então aqui nós estamos falando de minorias também sendo colocadas nesse livro maravilhoso, que tem como pano de fundo então um mundo pós-apocalíptico, sim. Não podemos esquecer que tudo isso é colocado num ambiente no qual o planeta sofre e com ele a humanidade. Tem muitas discussões sendo deflagradas aqui porque há um contexto para isso. E é isso que a escritora foi criar aqui. E eu falei que esse livro é super especial, não só por esse contexto criado, ou pela construção das personagens, do mundo diferente que é delineado aos poucos pra gente, mas também por conta da escrita, que é claro, é o que conduz tudo isso. Mas eu estou falando também de uma escrita bem diferente. Nós temos na visão da Esun a escrita em segunda pessoa, o que sempre se destaca pra gente porque é difícil de fazer, certo? Então ele vai tratar a Esun como você, como leitor. Então é por isso que a gente tem uma ligação forte com essa personagem. Vou dar um exemplo concreto aqui para vocês entenderem melhor, mas no primeiro capítulo, que é
o dela, ele se abre assim: você é ela é você. Você é Sun. Lembra a mulher cujo filho está morto? Você é uma orogene que está morando nessa cidadezinha de nada de Tirimo há 10 anos. Então, sim, ao invés de falar ela fez isso, ele vai dizer você fez aquilo. Então, é por isso que a gente se liga a essa história. Vai ser desenvolvida aqui a empatia, que é essencial quando a gente está falando de minorias, certo? E de preconceitos também, por que não? Espero que com esse vídeo você tenha ficado com vontade de ler esse livro, que super merece a sua leitura. Tem aqui no final apêndices, no quais você tem, então, termos colocados aqui que a gente não conhece. Então tem ali a significação deles, o que é muito importante de lembrá-los para a leitura ficar melhor, claro. E também eu tenho que dizer para vocês que o final, assim, é de tirar o fôlego. Tem muitos plot twists aqui, porque nós temos muitos personagens, certo? Então tem muita coisa acontecendo no livro. Isso me faz lembrar também que eu fiquei bem perdida durante alguns momentos. É por isso que quando eu estava lendo o livro, eu não estava entendendo quão grandiosa era essa leitura na minha vida. Por isso que enquanto eu estava lendo o livro, eu não estava dando tanto valor assim pra ele, mas depois que eu fui pensando e que eu terminei e que ele continuou na minha cabeça, fomentando discussões ali, é que eu consegui compreender que por mais que seja difícil de absorver o mundo aqui, porque ele é diferente, né? Isso faz parte da história, isso faz parte dessa experiência de leitura. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça do seu curtir, assim você avisa o YouTube que sempre quer receber notificações aqui do Literaturice, e também compartilhe com aqueles que você sabe que amam ler. Vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!